Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castanho e hoje nós vamos falar de microarray, uma técnica que está sendo utilizada aí, já faz um tempão, hein? E lembrando para você que está chegando agora, se você chegou aqui e não veio por conta da Semana do Comece por Aqui, saiba que essa é uma das aulas que a gente está dando ao longo dessa semana. É uma série de vários vídeos, todos dedicados às pessoas que estão começando ou querem aprender biologia molecular do zero. Portanto, eu não vou falar de conceitos básicos nessa aula agora. Se você precisar de conceitos mais iniciais para entender o que eu vou falar, eu te aconselho você buscar as outras aulas que eu já dei ao longo dessa semana. Eu vou deixar aqui em cima a playlist da Semana do Comece por Aqui, ali você vai ter todas as aulas, mas eu te aconselho que você, para assistir e entender o que eu vou falar agora sobre microarray, entenda PCR, um pouco sobre PCR, estrutura de DNA e principalmente a aula de hibridização, que está em outro lugar, não está aqui na Semana do Comece por Aqui, que eu estou deixando o link aqui também, tá bom? Além disso, se inscreve aí no canal, deixa um comentário, um joinha e compartilha esse vídeo, compartilha esse canal com outras pessoas que podem usufruir deste conhecimento, dessa troca de informação, tá bom? Assim a gente vai fazer com que a biologia molecular alcance mais pessoas ou que as pessoas entendam isso aqui de uma vez por todas, sem enrolação e sem perder a qualidade. Vamos começar! E agora nós vamos falar de microarray. Ah, Eduardo, você vai falar de uma tecnologia que está morta. Ninguém faz isso mais. Será? Você pode ter ouvido falar esse negócio por aí, mas será que ninguém faz mesmo? Será que está morta mesmo? Olha lá, hein? E eu sei que muitos laboratórios clínicos continuam utilizando microarray. E esse mercado não parou de crescer não. Pensa bem, a Thermo Fisher, que não é besta nem nada, ela comprou a Affymetrix não faz muito tempo. Se fosse uma tecnologia morta mesmo, por que a Thermo teria comprado? Eu não sei, talvez tenha algum motivo aí que a gente não saiba, não seja tão evidente, mas eu acho que ainda essa tecnologia vai viver por algum tempo. O mercado clínico está crescendo bastante, utilizando, vários laboratórios utilizam, e além disso, você, não sei se você faz pesquisa ou não sei qual é a sua situação, mas para quem faz pesquisa e não quer ou não pode comprar uma máquina de microarray porque ela não é barata, comparado com as outras, ela não é uma máquina barata, você pode selecionar, comprar serviços fora do Brasil. No Brasil também, mas fora do Brasil você consegue comprar serviços e é uma das vantagens do microarray. Dependendo da aplicação que você faz, genotipagem, por exemplo, pode ser bem barato fazer microarray do que outras técnicas. Mas vamos lá então, vamos entender como é que funciona o microarray. O microarray é um conjunto de pequenos fragmentos de DNA, são oligonucleotídeos, algo muito parecido com o primer, que aqui no caso a gente vai chamar de sonda ou probe, que eles estão dispostos todos em uma região específica em uma dada superfície. Vocês vão entender isso que eu estou falando. O interessante do microarray é que ele tem a capacidade de gerar uma grande quantidade de dados, o que no final das contas faz com que cada dado gerado fique mais barato, né? Porque quando você gera muito dado em uma mesma reação, a tendência é que cada data point ou cada dado que você gera, ele tem um custo mais barato quando comparado com outras técnicas, quando você vai analisar alvos individuais, por exemplo, pode ser um pouco mais caro. Bom, mas aqui na técnica, moléculas de DNA, no caso aqui a molécula de DNA é o seu alvo, elas são marcadas com agentes fluorescentes, com fluoróforos, e essas moléculas se hibridizam a justamente essas sondas, a esses oligonucleotídeos presos aí nessa lâmina, nessa superfície. Como eu disse, é uma técnica que foi muito utilizada, ainda muito utilizada de larga escala para a expressão gênica. Então vamos entender um pouco mais. Eu estou mostrando aqui essa figura em dois tipos de microarray, dois equipamentos que fazem leituras de modo diferente. Aqui nós temos o nosso alvo então, que ele vai se hibridizar ou não com aquelas sondas presentes lá na superfície, e se ele se hibridizar, ele marcado com fluorescência, a gente consegue detectar a presença dele. Vamos entender isso aqui agora de uma maneira mais adequada. Aqui está a lâmina, a superfície que eu mostrei para vocês, pode ser uma lâmina de vidro, tá? Então a superfície que eu mostrei para vocês pode ser, muitas vezes é uma lâmina de vidro, e preso a essa lâmina aqui, nós temos um pequeno fragmento de DNA fita simples, como se fosse um primer, é um oligonucleotídeo, muito parecido com um primer, às vezes tem um tamanho muito próximo de um primer, aí 25 nucleotídeos mais ou menos, e ele está preso
esse fragmentinho está preso aqui na minha lâmina. E aqui tem duas características importantes sobre esse fragmentinho, sobre essa sonda, sobre essa probe que está aqui presa nessa lâmina, que vocês precisam saber. A primeira coisa é que é uma sonda, é um fragmento de sequência conhecida. Ele é um fragmento que eu coloquei ali, ou eu coloquei ele ali, ou eu sintetizei ele ali. Eu coloquei ele ali, então eu sei qual é a sequência dele. E não é uma sequência qualquer não, é uma sequência que é complementar a um alvo, ao alvo que eu quero analisar. Então eu coloquei esse fragmento aqui como se fosse um primer, que pode hibridizar, pode se associar ao fragmento alvo que eu quero analisar. Então a primeira coisa é um fragmento de DNA fita simples de sequência conhecida que eu coloquei ali. A segunda coisa, eu coloquei ele em qualquer lugar? Não, eu coloquei ele em um lugar específico dessa superfície, um lugar específico aqui dessa lâmina, desse chip. Eu coloquei ele ali no lugar que eu conheço, então ele está preso, essa sequência aqui, que é a sequência verde, está presa aqui nesta região da minha lâmina. São essas duas coisas primeiro. Agora, para a gente conseguir analisar, detectar qualquer coisa relacionada ao DNA, aqui vocês sabem que um fragmento só não vai gerar, seja lá qual for o sinal que a gente queira gerar, e vocês já viram isso em outras aulas, lá na aula de PCR em tempo real, a gente falou sobre isso, na aula de NGS a gente falou sobre isso, então um fragmento sólido não vai gerar um sinal, aqui no caso é fluorescência, que seja forte o suficiente para a gente conseguir detectar, para a máquina conseguir detectar. Então eu não tenho um fragmento preso aqui, eu tenho várias cópias. Ah, antes disso, para eu não ficar mostrando sequência de DNA, porque dá um trabalho danado fazer esse negocinho aqui, eu vou colocar um palitinho verde, tá? Então saiba que o palitinho verde é um oligonucleotídeo, é uma sonda de sequência conhecida, num lugar conhecido dessa lâmina, que eu vou utilizar para tentar capturar um fragmento alvo. Então tá aqui o verde. Então o que eu estava falando para vocês é que eu não tenho um só, né? Eu tenho várias cópias do mesmo. Aqui eu tenho milhares de cópias desse mesmo oligonucleotídeo, dessa mesma sonda, todas presas ali na mesma região. Todas presas na mesma região da minha lâmina. E claro, né, que essa lâmina aqui, ela é uma lâmina, essa superfície ela não é grande, né? Ela tem aí por volta de 1 centímetro, um pouco mais de 1 centímetro, um pouco menos, depende da tecnologia, mas quando a gente fala 1 centímetro quadrado em relação à molécula de DNA, 1 centímetro quadrado é um mundo, então dá para colocar muito DNA aqui dentro, dá para colocar muita sonda aqui dentro. Eu não vou colocar várias cópias só de um alvo, só de um fragmento que eu quero detectar o alvo. Eu vou colocar de vários. Aqui eu estou mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6 sondas de sequências específicas em lugares conhecidos, mas em um chip de microarray você pode ter mais de 1 milhão de várias cópias de uma mesma sonda. Essas várias cópias de uma mesma sonda, por exemplo, todas essas cópias da sonda vermelha é chamado de feature. Então aqui, esse quadradinho vermelho é chamado de feature. Aqui eu tenho um feature, aqui eu tenho o feature verde, aqui o amarelo, o azul, o roxo, o laranja. Tá? E todos eles são de sequência conhecida, colocados em lugares conhecidos dessa lâmina. Então, por exemplo, se eu tiver uma amostra de DNA e eu colocar minha amostra de DNA, eu abrir essa amostra de DNA, né, que está dupla fita, em fita simples, e misturar essa amostra de DNA fita simples aqui nessa lâmina, se houver uma sonda que seja complementar a alguma região dessa minha fita de DNA, ela vai se ligar aqui, como se fosse um primer mesmo. O primer ele tem a capacidade de se ligar de maneira específica a um DNA, seja lá qual for, genômico. Se aquela sequência de primer ela for específica, for complementar a alguma outra região do meu alvo, um DNA genômico, por exemplo, ele vai se ligar. Aqui não é diferente, só que a gente está levando o DNA para lâmina, não o primer para fita como acontece lá na PCR. Tá? Mas a ideia é exatamente a mesma. Por isso que eu falei que vocês, para entender, se você está perdido nisso que eu estou falando, tem que assistir a aula de hibridização e se eu lembrar eu coloco aqui. Na hora que eu estiver editando o vídeo, se eu lembrar eu coloco aqui o link para vocês. Então vamos entender isso aqui melhor. Ó, eu tenho uma amostra. Aqui nessa minha amostra, eu quero detectar alvos, eu quero descobrir, eu quero saber ou eu quero quantificar determinados alvos dentro dessa minha amostra de DNA aqui ou de RNA, cDNA, não importa, tá? Eu quero detectar ou quantificar a presença de determinados alvos. Aqui de uma maneira didática, eu vou mostrar quais são os alvos que a gente quer detectar. Eu quero detectar o vermelho, pode ser um gene, por exemplo, eu quero detectar o roxo, um laranja ou o preto.
Tá? Isso aqui pode ser um gene, pode ser uma região genômica, alguma região ali que eu quero detectar, tá? Ou quantificar. Então eu sei aqui, só para o nosso exemplo, que ali dentro desse meu tubo tem o vermelho, o roxo, o laranja e o preto. Se eu pegar essa amostra de DNA aqui, denaturar, preparar, fazer várias preparações e dispensar essa amostra em cima dessa superfície, dessa lâmina, desse chip, os fragmentos do meu alvo que encontrarem complementariedade com as sondas presentes ali em regiões específicas dessa superfície, ele vai se hibridizar. É isso aqui que vai acontecer. Ó. Peguei o meu alvo, joguei ali naquela lâmina, coloco essa lâmina em uma temperatura adequada, com reagentes adequados, de tal maneira, por um tempo adequado, de tal maneira que aqueles fragmentos do meu alvo eles vão se hibridizar a determinadas regiões dessa lâmina. Onde tiver complementariedade, uma sonda complementar, ele vai se ligar. É o que eu estou mostrando aqui. Vamos voltar. Então aqui, ó, cada um deles se hibridizou em um lugar. O vermelho com o vermelho, o laranja com o laranja, o roxo com o roxo, só o preto que se hibridizou aqui de uma maneira muito fraquinha ao amarelo, porque ele não era complementar. Tem uma hibridização fraca, né? Porque pode até ter aqui uma parte dessa sequência que seja complementar, mas ela não é muito, ela ficou solta. Eu vou lavar essa lâmina para eliminar justamente os fragmentos pretos, os fragmentos que se hibridizaram de maneira inespecífica ali, porque eles não encontraram complementariedade. Por exemplo, nessa lâmina aqui não tem nada que seja complementar àquele fragmento preto, aquela região genômica, aquele gene, então eu jogo ele fora para ele não atrapalhar a reação. E lembrando, né, que assim como acontece aqui com a lâmina, que tem várias cópias de uma mesma sonda em uma determinada região, na minha amostra de DNA, na minha amostra de RNA, não tem uma cópia de um alvo só. Eu tenho um monte, eu extraí DNA genômico, eu trabalhei com RNA, que tem a expressão gênica de RNA mensageiro, ali tem bastante cópia daquele RNA mensageiro, não importa. Eu nunca vou começar com uma amostra só, com uma molécula. É muito raro você começar com uma molécula só e são para aplicações específicas, não seria aqui para microarray. Então, lembrando que eu tenho várias cópias daquele determinado fragmento e várias dessas cópias se anelaram a várias cópias da sonda que estava ali disposta. Então isso aqui que é microarray é quase isso aqui. Falta um negócio que eu não falei para vocês, que é justamente como a gente detecta essa hibridização. Porque aqui hibridizou, mas DNA, como é que eu vou enxergar? Né? A gente não consegue enxergar. Está hibridizado ali, mas a gente não vai conseguir enxergar. Então a gente precisa trabalhar aqui com um agente que faça com que a gente consiga detectar a presença desse DNA preso ali na lâmina. Vamos fazer de novo agora. O processo é exatamente o mesmo que eu mostrei para vocês, só que eu vou impregnar a minha amostra toda, todos os fragmentos da minha amostra com um agente fluorescente. Aqui no caso, eu impregnei a minha amostra, eu associei os meus fragmentos de DNA da minha amostra com um fluoróforo de cor azul, que emite fluorescência azul. E faço exatamente a mesma coisa. Eu vou distribuir essa amostra naquela lâmina, naquele chip, e os fragmentos que encontrarem complementariedade com a sonda, eles vão se ligar. Aí sim, agora eles ligados, eu lavo aqueles pretos, aqueles que não se hibridizaram, jogo eles fora para eles não atrapalharem a reação. Aí, agora sim, já que esses fragmentos estão associados aqui e os fragmentos da minha amostra estão associados com o fluoróforo também, eu excito a fluorescência que tem aqui presente agora nessa lâmina, nesse chip, e detecto a presença da fluorescência. Então quando a gente fizer isso, olha só, coloquei minha amostra, ela hibridizou, lavei o que não importava, excitei a fluorescência e fluorescências foram geradas. O que eu estou vendo aqui é que nessa parte da minha lâmina, do meu chip de microarray, teve geração de fluorescência. Eu estou vendo fluorescência sendo gerada ali. E como fui eu que construí essa lâmina, ou eu mandei fazer, ou eu sei como ela foi produzida, foi manufaturada, eu sei que nessa região que tem fluorescência, está justamente quem? A sonda vermelha, que é complementar ao alvo vermelho. Pode ser o gene vermelho, por exemplo. Nas regiões onde a minha amostra não possui um alvo complementar, não tem geração de fluorescência. Então ele fica apagadinho ali. Mas eu sei que na minha amostra tinha aquele alvo roxo, que tinha o alvo laranja, gerou fluorescência bem nas regiões da sonda laranja e da sonda roxa, então aquele alvo estava presente. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona a análise de expressão gênica utilizando o microarray, mas tem dois tipos de equipamentos de microarray, de um modo geral. Equipamentos que fazem leitura de dois tipos de fluorescência, eles conseguem, portanto, excitar e detectar fluorescências de diferentes cores.
e equipamentos que detectam só um tipo de fluorescência. Eu vou começar explicando os equipamentos que detectam dois tipos de fluorescência, duas cores diferentes. Então imagine que eu tenho aqui duas situações do meu experimento, duas condições experimentais. Um grupo controle e um grupo tratado, tá? Não importa o que seja, mas são duas condições experimentais. Eu quero fazer uma análise de expressão gênica diferencial entre esses dois grupos. Eu quero saber quais genes estavam diferencialmente expressos entre eles. E aqui, de novo, de uma maneira didática, eu sei que eu tenho aqui dois alvos, o gene vermelho e o gene roxo. E aqui desse outro lado eu tenho o gene roxo e o gene laranja. Então nessa amostra aqui, só entre nós, na vida real não saberia, né, obviamente, eu tenho um gene expresso, que é o gene vermelho, outro gene expresso, que é o gene roxo. Na outra amostra, no outro grupo, no grupo tratado, eu tenho o gene roxo também expresso, mas eu não tenho vermelho. Em compensação, eu tenho o laranja que está expresso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse DNA aqui, esse RNA, no caso é um cDNA na verdade, vou pegar esse cDNA e impregnar com um fluoróforo de cor azul. E esse outro da outra amostra, do outro grupo, eu vou impregnar ele com um fluoróforo vermelho. E aí, eu vou pegar essas duas amostras juntas, eu vou misturar as duas e colocar essas duas amostras lá no meu chip de microarray. Então aqui no caso eu tinha um alvo vermelho, portanto ele vai se hibridizar na região onde tem a sonda vermelha. Aqui é o laranja, ele vai se hibridizar na região onde tinha a sonda laranja. E vejam só, se eu estivesse analisando então essa lâmina aqui, esse chip de microarray, eu ia ver uma fluorescência sendo gerada nessa região aqui. Essa região ela é referente ao gene vermelho. Então eu sei que uma das amostras tinha o gene vermelho sendo expresso. Qual das amostras? Grupo controle. Como que eu sei o que é o grupo controle? Porque a fluorescência que foi gerada é azul. Se fosse uma fluorescência vermelha, seria o grupo tratado. Que foi o que aconteceu com esse outro gene aqui, que eu já não lembro a cor dele, o gene laranja. Essa região da lâmina aqui emitiu fluorescência, gerou fluorescência. Então quer dizer que uma das amostras tinha esse gene laranja expresso. Qual das amostras? A amostra tratada, o grupo tratado, porque a fluorescência gerada foi a vermelha. E pode acontecer das duas amostras terem a expressão do mesmo gene, que é o caso aqui do gene roxo. Quando isso acontece, ambos vão se ligar lá na região onde tem a sonda referente ao gene roxo e ambos vão gerar a fluorescência. Aí vai ser uma fluorescência de cor intermediária, um amarelo aqui no caso. Quando eu falo que um gene ele foi expresso e o outro não, na verdade geralmente não é isso que acontece, né? Na verdade são níveis de expressão diferente. Aqui no caso, a amostra controle, ela tem o gene vermelho sendo muito mais expresso do que a amostra tratada. Por isso que a fluorescência foi azul. Não quer dizer que a amostra tratada não tenha nada do gene vermelho. Ela pode até ter, mas o controle tem uma expressão tão maior, a amostra controle tem uma expressão tão maior que a fluorescência dela fica predominante. Quando o nível de expressão gênica ela é semelhante entre as duas amostras, aí acontece isso daqui e gera uma fluorescência de cor diferente, que é a amarela. Se a gente fosse olhar a detecção de fluorescência de verdade, daquilo que eu acabei de mostrar, seria mais ou menos isso aqui, ó. Então cada spotzinho desse aqui é uma região da minha lâmina, uma região do meu chip. Então aqui eu tenho um feature, ou seja, várias cópias de uma determinada sonda, pode ser um gene, por exemplo, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Aqui nesse spotzinho, por exemplo, eu sei que as duas amostras estavam com nível de expressão muito parecida, controle tratado. Aqui, mais o nível de expressão predominante foi da amostra tratada, e aqui mais da amostra controle, que lá na minha era azul e aqui está verde, né? Mas só para vocês terem uma ideia como é que funciona. E quando a gente trabalha com equipamento que tem um canal só, ou seja, ele lê um tipo de fluorescência, a primeira coisa é que a gente vai precisar trabalhar com duas lâminas separadamente, dois chips separadamente. Porque como é uma fluorescência só, não dá para discriminar a fluorescência que é do tratado e que é do controle. Então a primeira coisa é uma amostra por chip. Vou disponibilizar minha amostra controle para esse chip aqui. Se o meu alvo estiver presente, ele vai emitir fluorescência. Mesma coisa aqui para o tratado. Se o alvo estiver presente, ele vai emitir a fluorescência. Aqui nesse meu caso, tanto o gene no controle, o gene vermelho para a amostra controle estava expressa, como o gene vermelho para a amostra tratada também estava expressa. Só que notem o nível de fluorescência da amostra tratada em relação ao nível de fluorescência da amostra controle.
Aqui, o nível de fluorescência gerado é muito maior que o nível de fluorescência gerado aqui. Então, possivelmente, de uma maneira grosseira falando, o nível de expressão do gene vermelho na amostra tratada era maior que o nível de expressão do gene vermelho na amostra controle. Então, aqui a gente faz a detecção do nível de fluorescência. E aqui é um resultado de um equipamento que faz a leitura de uma fluorescência só. Ah, mas está colorido. É colorido, mas não é cor de fluorescência não, tá? Isso aqui é só um mapa de calor. Então, desses pontos mais próximos do branco, do vermelho, do amarelo, são regiões com alto nível de expressão. Aí mais próximo do verde, do azul, do preto, com baixo nível de expressão. E o que dá para fazer com o microarray? Dá para fazer genotipagem de SNP, porque aqui eu falei de expressão gênica, né? Só que a ideia é a mesma, porque você utiliza sondas para detectar a presença de um determinado alvo. Então você consegue fazer várias coisas com isso. Então você consegue fazer genotipagem de SNP, ou seja, detectar a presença de determinados SNPs na sua amostra, detectar a variação do número de cópias, quantificar a variação do número de cópias, detectar inserção, deleção, perda de heterozigosidade, isso é muito interessante para quem trabalha no mercado de saúde reprodutiva, detecção de mutação. Que mais? Análise de transcriptoma, e aqui é interessante porque a análise de transcriptoma você pode fazer uma análise superficial, ou seja, em nível gênico, mas você pode fazer uma análise profunda, em nível de transcrito, tá? Então tem essas opções para fazer com o microarray também. E não só a RNA mensageiro, dá para trabalhar com RNA não codificante, microRNA, RNA longos não codificantes, etc. E assim a gente termina então a parte de microarray. Vamos para a próxima.